Oi gente, tudo bem por aí? Eu sou a professora Julena Normando e hoje a gente vai falar aqui no canal de um tema correlato à publicidade. A gente vai falar de fotografia. Legal, né? Vem comigo! Esse negócio de 2020 é estranho, né? Eu fico pensando assim, sei lá, 2098, aí as pessoas vão olhar pra trás e falar assim, na década de 20, que vai ser hoje, né? Sei lá, as mulheres se depilavam com cera, as pessoas comiam animais, sei lá. Já pensou assim, se eu tenho filhos aí, netos, bisnetos, aí meus bisnetos vão olhar pra trás e vão falar assim, então a minha bisavó, ela tinha um canal no YouTube, aí vão explicar o que era o YouTube. Eu fico pilhada nesse negócio, eu tô acostumando ainda com a ideia do 20. Mas bora lá, vamos voltar. Hoje é fotografia, é um assunto que muita gente me pediu, eu lembro que o Will me pediu isso esses dias, eu lembro... um monte de gente tem me pedido. Como não é uma área da minha expertise, eu pedi ajuda, inclusive o João tá aqui hoje, se eu falar alguma bobagem, ele vai corrigir. Oi, tô aqui. Mas enfim, vamos lá. Esse assunto interessa muita gente, é realmente muito legal. Só que o meu lugar de fala, como tudo aqui nesse canal, né? O objetivo não é esgotar o assunto, não é ser a dona da verdade do assunto, não. É colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês para vocês pesquisarem mais, né? E aí, então, nossa amiga Cinderela Fofolete, lindinha, ela tomou banho ontem, tá toda fofa, vai nos ajudar nesse processo. Olhou pra Cinderela Fofolete, é pra lembrar que é pra estudar, ok? Ok? Obrigada de nada, vamos continuar então. Eu sou professora de publicidade, né? Eu sou publicitária. Então, querendo ou não, isso é natural, o meu ponto de partida, tudo que eu estudei, o que eu acredito teoricamente, é que toda fotografia publicitária, ela é toda fotografia, né? Toda fotografia, ela é publicitária, pra ficar mais claro. Então, assim, uma fotografia de moda, ela é fotografia publicitária. Uma fotografia de gastronomia, é uma fotografia publicitária. Uma fotografia de evento, tipo aqueles réveillons maravilhosos, aquelas piscinas, praias, deusas e tal, que amo essas festas. Enfim, baladas muito caras também. Tudo isso, todo esse tipo de foto, são fotos publicitárias. Se a gente tem também, sei lá, direção fotográfica de um vídeo, isso também é fotografia publicitária. Por quê? Porque o objetivo é persuadir, é levar a uma ação, que seja a compra da roupa, que seja a compra do ingresso, da passagem, que seja a degustação daquele prato, ou a vontade, e aí leva a ação de ir lá. Então, tudo isso entra no escopo da fotografia publicitária. Eu sei que eu tô correndo risco de ter um monte de hater com essa fala. Eu sei, tá? Mas é o meu lugar, é como eu encaro isso. Então eu acho mais confortável falar daqui. Não é verdade absoluta, é apenas o meu lugar de fala. Tá, e quando entra a fotografia na publicidade? É uma dúvida muito comum e eu gosto de... Vocês sabem, vocês já viram isso nos outros, de explicar um pouco historicamente. Eu já falei muito disso lá naquele vídeo de história da publicidade, a parte 1, que vai falar um pouquinho bem de 1500, 1800 e tal. Lá naquela época, os anúncios eles eram feitos oralmente, as pessoas gritando nas vilas. Aqui em Goiânia, isso inclusive é uma prática bastante recorrente no centro da cidade. Aí na cidade de vocês também é? Aqui tem isso. Então, em princípio, ela era oral. Tá, aí depois vai evoluindo a tecnologia e a gente consegue, com a imprensa, os jornais e tudo mais, a evolução da imprensa, ela vem junto com a evolução da publicidade. Então, a indústria gráfica se estruturando, a prensa de Gutenberg, tudo isso que já tá lá naquele outro vídeo, eu vou colocar o negócio aqui em algum lugar da tela, pra vocês verem o vídeo. E aí, toda essa indústria foi amadurecendo e foi permitindo, então, a impressão de ilustrações. Isso já foi maravilhoso. Daí, foi um pulo para, de fato, a impressão de fotografias. E aí, mudou tudo, sabe? Porque mudavam as formas, os recursos técnicos e ampliava a condição, os recursos de persuasão. Então a fotografia entra, digamos assim, na publicidade na medida em que a indústria gráfica se moderniza e consegue imprimir a fotografia em anúncios, o que vai aumentar a capacidade persuasiva desses conteúdos, dessas comunicações que estão ali impressas, ok? Tá, vamos continuar então.
Já falei também, outras áreas são muito correlatas à publicidade, né? Então a gente tem psicologia, as áreas de pesquisa e tal, e fotografia é uma área correlata, tá? Então é importante que a gente entenda sobre fotografia. E aí uma coisa importante é quando a gente pensa assim, quem criou a fotografia, sabe? E a resposta não é tão simples. A gente precisa falar um pouco de história para entender. Primeiro, não foi uma invenção que alguém tropeçou, papum, caiu, puf! Criou-se a fotografia. Não, não foi isso. Ela foi, na verdade, resultado de um processo que vinha por conta de uma necessidade daquela época. E essa necessidade ela era percebida em vários lugares do mundo. Não adianta a gente pensar que foi só uma pessoa em algum lugar que teve a ideia brilhante e pá, aconteceu um negócio. Não é assim. Na verdade, nada é assim. Ela é oficialmente de 1839. Só que, antes disso, uma galera geral já estava focada nessa ideia de conseguir exibir uma imagem nítida e fixar essa imagem nítida. Já se sabia alguma coisa sobre essa questão de foto, porque as pessoas já estavam fritando sobre isso. Lá na França, lá na Inglaterra, aqui no Brasil também. Aqui no Brasil isso já estava acontecendo com um francês que morava lá em Campinas, o Hercule Florence. Ele morava aqui em Campinas e ele já também estava pesquisando sobre fotografia. A ideia então, a dificuldade era como fixar essa imagem que se formava no fundo da câmara escura. E aí essa câmara escura ela já existe há muito tempo, ela já ajudava os pintores do Renascimento a fazer as suas pinturas, ela era muito importante nesse processo. Já se sabia que a luz passava no orifício, aparecia lá no fundo da câmera. O desafio era, e aí precisava que a evolução da tecnologia ajudasse nisso, era como fazer essa imagem ainda mais nítida e como fixar essa imagem em alguma coisa, né? Então, no século XIX, a ótica foi avançando, a física e também a química, o conhecimento dos elementos químicos. E fotografia é isso, é física e é química, tá? E também é arte. Eu acho poético falar que fotografia é física, química e arte. Os artistas na época não achavam não, era uma briga grande, mas tudo bem, é isso aí. Tem isso, né? Se a fotografia é arte, se não é arte. Outra discussão, depois a gente faz um vídeo nós dois sobre isso. Mas a briga foi feia, hoje tá apaziguada, mas no início da fotografia a briga foi grande, foi muito feia. Mas enfim, havia uma necessidade. O que eu quero que vocês fiquem agora? Havia uma necessidade, não foi uma descoberta, e muita gente estava envolvida nesse processo. Ok? Essa parte tá tranquila? Beleza. Então, naquela época, voltando, a gente já sabia, lá no século XIX, que a prata escurecia em contato com o sol. Então, tipo assim, você pega um anel de prata, coloca amônia nele, leva no sol, ele vai ficar pretão, ele vai escurecer. E aí depois você colhe bonitinho, ele volta a ser prata. Isso a gente já sabia, lá no século XIX. Então, a gente já sabia que alguns elementos químicos reagiam com a luz. E isso era muito importante para o avanço da fotografia. Então, depois a gente pode fazer um vídeo sobre a história da fotografia, a gente pode chamar outra pessoa, sei lá. Mas por hoje, a gente vai ter que ficar focadinho aqui. Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial, produção em série, velocidade, não dava jeito mais de ficar esperando uma pintura, porque a pintura demorava muito. O tempo precisava ser abreviado, tá? E a necessidade, então, de construir imagens mais rápido do que a pintura. Esses são os pontos principais da história da fotografia do século XIX que eu preciso que vocês tenham. Ela foi, de fato, a grande revolução do século XIX para a nossa área, sim. E foi uma evolução muito rápida do século XIX para o século XX. Aí lá no século XX, a Kodak, eu acho que vocês já ouviram falar nessa marca, é muito presente na minha infância e tal. A Kodak, ela revolucionou o mercado, porque ela produziu umas câmerazinhas assim, que elas vinham com 100 chapas. Não sei se algum pai ou avô de vocês já falou chapa, tira uma chapa e tal, vem disso. E aí as pessoas compravam e elas não precisavam saber o processo de revelação e de ampliação, aquele que eu descrevi lá no outro vídeo, contei aquela história. Foi uma história muito bonita, mas tá lá contado, vou colocar aqui também se vocês quiserem assistir. Então a pessoa que comprava a câmera, ela não precisava sacar nada de revelação. O que ela precisava era apenas comprar a câmera da Kodak. Inclusive o slogan era bem legal, era "You press the button, we do the rest". Você pressiona o botão, a gente faz o resto. E aí a pessoa tirava essas 100 chapas, levava a câmera na loja da Kodak e pegava outra câmera. E daqui a um pouco ela pegava as fotos prontas. E isso foi mágico, gente. Isso foi realmente revolucionário
para aquela época. Outra revolução de outra marca importante foi com a Leica. A Leica é uma marca de câmeras muito famosa que possibilitou ao fotógrafo sair do estúdio. E aí, então, foi possível, e ela é muito atrelada a isso, fazer fotos externas, fotos de guerra. Fotojornalismo avançou bastante com essa máquina, com essa marca de máquinas, com essa tecnologia que a Leica proporcionou. São câmeras não muito populares, digamos assim, inclusive não são baratas, e quanto mais rara também, mais legal, mais cara, tudo mais. Então quem gosta desse assunto vale a pena pesquisar a Leica também. Fechando então, a história da fotografia envolve física, envolve química, e tem a polêmica da arte que o João lembrou. Tem a construção do prédio aqui do lado. Envolve, então, um processo químico bastante complexo, que vai ter a ver com os haletos de prata, a sensibilização do negativo, depois as reações químicas desse processo de lavagem, que vai se ampliar a imagem e tal, aquele negócio do negativo que eu já contei pra vocês. Mas aquela pergunta que não quer calar: tem que saber fotografia para ser publicitário? Difícil responder. Até porque, assim, eu achava que não. Assim, eu já tive uma fase da minha vida que eu achava que não precisa fotografar, nem nada. Eu não sei fotografar, eu passei com 10 em fotografia, mas porque era trabalho de grupo. Eu conto isso pra todo mundo, porque eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, entendeu? Eu agradeço Douglas, Karine e Laura até hoje. Mas enfim, não é uma habilidade minha, até porque eu não sei piscar o olho assim, ó, e deixar o outro aberto. Eu não faço isso, entende? Eu não faço. Então eu não sei realmente. Só que alguma coisa eu sei, então alguma coisa eu aprendi, então eu sabia revelar, às vezes eu errava, mas a parte de ampliação, alguma coisa o publicitário tem que saber. Então se hoje não tem que se revelar, a gente tem que saber se virar muito bem com uma câmera. Sabendo ou não piscar o olho, entendeu? Tem que saber. E aí esse tema de fotografia analógica é bem legal. O pessoal tem muita curiosidade, como é que era fotografia, ampliação, mas eu acho que é legal enquanto contexto histórico, sabe? O que a gente tem que entender hoje é como a tecnologia vem, como ela facilita esse processo e como vocês, com o celular na mão, têm que dar conta de atender um cliente. Como vocês, se não tem dinheiro numa baita câmera, vai ter que dar conta com os recursos que vocês têm de atender e de produzir imagens que tenham qualidade, que sejam persuasivas e tudo mais que envolve essa área. Vamos voltar, vamos evoluir e caminhar um pouquinho pra frente. Lá nos anos 80 aparece um negócio também que foi muito interessante. Foi o que a gente chamava na época de coqueluche. Coqueluche é uma gíria, joga aí no Google. Que foi uma coqueluche, foram as câmeras Polaroid. Que isso aconteceu? Como é que foi isso? Foi assim, era meio mágico, era meio assim, lenda urbana. Porque você tirava a foto e ela aparecia num papelzinho. Isso era difícil de contar. E como era uma coisa de gente muito rica, gente muito antenada, a gente não tinha muito acesso. Como é que foi isso? Outro pouquinho de história que eu acho importante. No final dos anos 40, lá em meados de 47, um dos fundadores da Polaroid, o Edwin Land, acho que era isso, Edwin Land, apresentou ao mundo essa novidade. Aí em 47, eles lançaram essa câmera, e aí era preciso, né, fazer a foto, aí tirava uma películazinha assim, ó, por cima da imagem que tinha sido formada. E aparecia a foto lá. Aí quando foi avançando em 72, a Polaroid apresentou um filme totalmente assim, independente. Ele era totalmente autorrevelável, sei lá se pode explicar desse jeito. Ele era automático, então não precisava nenhuma ação do fotógrafo. Basta, pá, apertou. Pá, a fotografia estava na mão. E essa invenção, ela rendeu mais de 5 milhões de dinheiros para a empresa. Isso, naquela época, era fantástico. Foi realmente revolucionária a ideia e a proposta, a tecnologia, o que permitiu a Polaroid ser o que ela foi na história da fotografia. Naquela época, os filmes, vinham em rolos de 10 poses e era bem, bem caro. E aí você colocava na câmera, pronto, a magia acontecia. Só que, né, gente, tinha que planejar, eram só 10 poses, não dava assim pra fazer, sei lá, 23 selfies pra postar uma, não era assim, né, o filme instantâneo, então, ele tinha essa função também, na fotografia de moda, por exemplo, de funcionar como uma preview, um testezinho, digamos assim, organiza o estúdio, faz a foto, vê como é que tá, pra ver se realmente a gente vai fazer as fotos profissionais, que são muito mais caras do que as fotos instantâneas possíveis com a Polaroid. A grande diferença da Polaroid, das fotos instantâneas, não precisava ir para o laboratório, correr o perigo de queimar o filme, como eu já expliquei que eu já queimei, para fazer esse processo de revelação e a foto aparecer para você. Todo o
processo químico que se fazia em laboratório, eles conseguiram colocar no papel. Sabe, no papel fotográfico que você recebia naquela câmera. É isso mesmo? Estou explicando isso mesmo, tá certinho. Então tá. O papel já saía na hora, ele já vinha sensibilizado o filme, ele já era só esperar revelar. Lembrando que não pode assoprar e não pode balançar, porque ainda tem dessa câmera hoje, tem as novas. Balançou e assoprou, a gente atrapalha o processo de surgimento da imagem. Ela borra, mas ela é uma pode tentação. Todo mundo pensa, já vê, já começa a balançar. Não pode. Não. Enfim, tá. É tecnologia, mas não pode balançar a tecnologia. Então, aí nesse papel, nesse resultado desse papelzinho, a gente vai ter uma camada prateada pro filme preto e branco, digamos assim, e uma outra, que aí são as 3 camadas, são 3 cores, né? Que é a primeira azul, depois verde, depois vermelho, que também tinha um negócio bem legal. Se a gente virasse isso, a gente mudava a ordem, aí sensibilizava mais o vermelho, aí dava um tom meio red scale, que inclusive é usado como recurso estilístico também, aquela foto mais avermelhada. Isso a gente usa, tem filtro de Instagram que faz isso. Então, essas inspirações, até dos filtros de Instagram mesmo, vem muito da história da fotografia, da história do vídeo. Tem vários filtros que usam esses conhecimentos para formar aquilo. E aí tem uma pegada retrô que faz super sucesso. Porque é isso, tem a ver com nossas referências, com as coisas que a gente aprendeu. E é bem bonito, é bem legal mesmo, sabe? O Instagram, quando surgiu, a ideia dele era imitar a Polaroid. Tanto que o primeiro ícone do Instagram era a Polaroid. Era. Pesquisem se vocês não conhecem o primeiro ícone do Instagram. É importante. Outra coisa, a foto podia apagar. Tinha isso, a foto podia apagar. Tipo, ela sumia, igual, sei lá, coisinha, comprovante de banco, assim, ela podia apagar. E tinha ideia também que não pode, balançava a foto, não podia, e tinha a ideia que fazia menos sentido ainda, que era de sacudir o filme. Mas era uma época, gente, que eu não sei o que acontecia. Não tinha Google. Não, também tinha isso, não tinha Google. Mas a gente, tipo, assoprava cartucho de Atari, né? A gente assoprava cartucho eletrônico, ainda babava no cartucho. Eu sou mais antiga um pouco que o João. Mas era meio que uma simpatia, né, pra dar certo. Eu lembro de eu soprando cartucho de enduro e jogando mal pra caramba. O Igor que ganhava tudo, era meu primo que sabia desse negócio, enfim. Bem, sacudir a foto pode ser que fizesse algum sentido, embora não podia, mas tava lá, ia secar, eu tive a sensação. Mas sacudir o filme, gente, não tinha pozinho, não tinha pó, não tinha nada lá dentro, porque cargas d'água, né? Enfim, é uma época que a gente tem saudade, mas a gente fazia essas bobagens. Voltando então, anos 90, né? Quando a gente comprava aqueles filmes de 36 poses e ia pras férias, comprava 2 e era isso. Eram as fotos das férias, eu tinha que reunir todo mundo, fazer pose. Aí chegava das férias, deixava pra revelar, não era muito barato. Aí buscava as fotos, aí tinha umas péssimas, aí montava os albinhos. Não sei se vocês chegaram a pegar essa fase, mas era bem legal. Já nessa fase, já hoje, por exemplo, quando a gente vai falar em fotografia, voltando ao que se aprende em fotografia na faculdade, a gente aprende a composição, a gente aprende questões de enquadramento. Essas coisas são muito importantes, essas técnicas são muito importantes para a composição fotográfica. Então, a gente vai aprender na fotografia na publicidade regras, tipo, sei lá, a regra dos terços. Você vai colocar 2 horizontais, 2 verticais, vai fazer 9 quadradinhos, vou ver se eu consigo pôr uma tela assim. E aí você vai posicionar o que você quer fotografar nesses pontos de interseção, ou de lá, ou de cá, para que você tenha uma foto equilibrada. E tem outras técnicas também, não sei se eu vou esquecer alguma, João. Tem simetria, tem moldura na moldura, tem minimalismo, aquela assim, the golden ratio, né? Ritmo. Linhas. O que mais? Vamos lembrar. Não vou não. Tô de sinusite atacada. Vai ter um monte, tá? Perspectiva, ponto de fuga e um monte. Pesquisa melhor, a gente faz outro vídeo só sobre isso, mas a ideia é isso. A gente aprende uma série de regras, tanto de composição como de enquadramento. Geralmente isso acontece em fotografia 1, por exemplo, a primeira matéria de fotografia. Depois a gente aprende em fotografia publicitária, por exemplo, que é uma outra matéria do curso, a gente vai aprender estúdio, né? Então a gente vai aprender luz, a gente vai aprender como é que a gente coloca os refletores, temperatura da luz, como é que usa fotômetro, as características das luzes, né? A luz branca, a luz amarela, a temperatura da luz, temperatura de cor, essas coisas, que é mais ou menos assim, quando a gente olha para uma luz, a gente tem uma sensação, né? Então, quanto mais amarelada ou mais azulada, ela vai ter um comportamento diferente. E aí isso pode dar uma percepção
naquele que tá vendo a imagem de aconchego, de fofinho e tal, ou de repente de frieza, de distância. Enfim, fotos de tecnologia geralmente tem uma luz mais clara, as fotos de café, de família tendem a ser uma luz mais quente, mais aconchegante mesmo. E isso é matéria do curso de publicidade, isso vocês aprendem na faculdade porque precisa. Claro, né, são duas disciplinas, mas isso pode depender de curso a curso e tal. O que a gente tem que entender? Que a fotografia na publicidade ela é mais um elemento de persuasão. Por isso que lá no começo eu considero que toda fotografia é publicitária, porque toda fotografia ela pressupõe que haja um convencimento. Aí entra a discussão da arte, mas não é esse o nosso foco. Lembrando que isso é muito, muito, muito importante. O primeiro vídeo desse canal é sobre isso. Persuadir não é nunca na vida o mesmo que enganar, tá? Então isso é sério, a questão ética é muito importante. A gente vai aprender na fotografia da faculdade também os processos de pré-produção, os processos de pós-produção, de produção também. É uma bagunça no estúdio, uma confusão. Eu adoro quando tem foto de alimento, que eu sempre como depois as personagens, é ótimo. E aí a gente vai falar também de casos, de campanhas de fotos de alto investimento, tudo isso. Tudo isso é estudado no curso de publicidade. E também, não posso esquecer, a questão legal. Questão legal mesmo, de leis, sabe? A importância dos direitos autorais, a importância da autorização de uso da imagem, você não sai por aí tirando foto, publicando, não é assim. Então isso também é aprendido nessa parte, nessa disciplina, nessas disciplinas de fotografia do curso de publicidade. O que mais? Os bancos de imagem também, né? A tecnologia veio, é definitiva. Então tem muito banco de imagem, tem um lado bom, né? Claro, na utilização desses bancos são mais baratos, são fotos profissionais, mas também tem aquela situação de graça, e aí sendo de graça muita gente vai usar a mesma imagem. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagens? São sites especializados, sabe? Tipo Shutter, Get Images, que mais? Tem vários. Vários, tem muita coisa. Eu lembro mais do Shutter, do Get Images, que é da minha época de faculdade. Ou também os aplicativos, né? Que agora já tem aplicativo que o modelo tá pronto e tal. Quase que já tem foto, inclusive, nesses modelos. Quais as vantagens disso? Como é que a gente vai usar isso de uma maneira melhor? Né? Até que ponto isso pode substituir o trabalho de um publicitário? Isso é importante discutir também. A tecnologia veio e ela vai ficar, e é isso. Então não adianta, Deus me livre da tecnologia. Não tem isso, tá? A gente tem que aprender a conviver com ela e tirar o melhor proveito dela. A gente vai olhar o mundo com criticidade, vamos sim olhar com... A moto foi. Olhar com criticidade tudo, inclusive tecnologia e fotografia. Então, para fechar, estuda assim fotografia e publicidade. Você não necessariamente precisa ter o equipamento, sabe? Precisa ter as câmeras, precisa ter as luzes. Os estúdios das faculdades, elas já dão esse suporte, Então, se você estiver muito apaixonado, se você quiser muito uma câmera, você não precisa comprar essa câmera. A gente dá esse suporte para vocês que estão estudando publicidade. Aí tem também muita gente que segue para a área da fotografia. Tipo, agora eu me lembro da Nicole, me lembro do Luciano, me lembro de várias pessoas que em publicidade seguiram para a área da fotografia. Eu acho que eu falei demais, mas também eu acho que eu não falei nada, eu tô um pouco confusa. Tampei a fofolete? Eu espero que não. Teve um vídeo que eu tampei a fofolete. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curte o canal, manda aí pra alguém, desculpa essa voz, minha irmã falou que não podia gravar hoje, porque estava muito fanha, mas eu preciso gravar hoje. E eu tava fazendo um negócio errado. Diz que eu tenho que pedir também pra vocês ativarem o sininho, que fica em algum lugar. Porque aí quando eu postar o vídeo, vocês recebem a notificação. Eu não estava falando isso. Então tem que curtir, se inscrever, comentar. E aí a gente vai construindo junto, eu respondo os comentários, de repente aparece alguma outra pauta ali. Manda no grupo das tias, manda no grupo dos primos, manda, sei lá. Eu tô sabendo, me falaram também que tem muitos pais que estão assistindo o canal pra saber o que se estuda em publicidade, sabe? Então, por favor, assistam mesmo, é um curso legal. Acho que minha mãe só agora tá entendendo realmente o que eu estudei. E é um curso sério, tá? Então é isso. Mandem um vídeo pra galera, curtam, comentem e até semana que vem. Beijo!